Graça e paz, amados irmãos. É uma alegria, um privilégio imenso poder fazer parte das gravações do culto, poder cultuar o nosso Senhor junto com os irmãos, ainda que virtualmente, né? Nesse momento, gostaria de ler o tema da nossa igreja, Firme em Promessa, Unida para a Glória de Deus. Queria fazer uma saudação especial também para os jovens da nossa igreja, estamos aí no mês da juventude, então queria fazer uma saudação especial para vocês, que vocês estejam acompanhando aí esse culto junto conosco. Nesse momento, gostaria de fazer uma oração inicial, agradecendo ao Senhor por todo esse momento aqui. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais um dia, te agradecer por esse tempo aqui, que o Senhor possa estar abençoando todos que estão envolvidos na gravação, que possa ser um tempo tranquilo, abençoador. Também quero te pedir pela mensagem que vai vir, por toda a programação adiante, Senhor. Abençoe todos os irmãos que vão estar assistindo esse culto. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, eu vou falar o tema da juventude, jovens do reino vivendo alicerçados na palavra. E nesse momento vamos fazer a leitura e queria convidar os irmãos que pudessem estar acompanhando essa leitura com as suas Bíblias aí em casa. Se encontra no texto de Colossenses 2, 6, 7 e Salmo 33, 4, que diz assim: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Nesse momento, vamos ter o tempo de intercessão com a irmã Enilda. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez a capelania está com os irmãos e hoje nós iremos mais uma vez trazer os pedidos e agradecimentos para que a Igreja Unida possa estar se compadecendo, orando, se alegrando uns com os outros, porque isso é bíblico, orai uns pelos outros. Nós vamos ler primeiro o Salmo 9, verso 10, que diz: O Senhor é aquele... Desculpa, irmãos. É o 10. Quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Então, muitos falam no nome de Deus, no nome de Jesus, mas ele diz: quem conhece o meu nome, confia em mim. Porque só o Senhor é que não nos abandona e por isso devemos buscá-lo, porque ele é um Deus presente, não abandona. E quem confia nesse nome pode buscá-lo em qualquer hora do dia ou da noite. Ele é um Deus presente. Nós vamos agradecer logo a Deus. Então, queremos agradecer a Deus pela recuperação do François, irmão de Franciele. Foi visto que não era Covid, mas ele tinha alguns probleminhas pulmonares, porque ele é fumante, e está com um probleminha no fígado. Oremos pela sua saúde, mas eles querem agradecer, ele já voltou a trabalhar, mas principalmente oremos pela sua conversão, para que ele queira realmente seguir a Jesus Cristo e servi-lo. Também queremos agradecer a Deus, não é? Porque dia após dia Deus tem nos ajudado. O nosso Brasil, nessa era, nunca passou por algo assim tão tremendo e demorado. Outros países têm terremoto, maremoto, tem vulcão, tem tantas coisas que surgem em outros países, mas nosso país não passa por tanta catástrofe, tanta morte. E agora a gente está vivendo um tempo longo e difícil. Mas é nesse tempo longo e difícil que Deus tem mostrado, se revelado, com seu consolo, fidelidade, perdão, aquele Deus presente que quando a gente quer desanimar, Ele vem e nos enche da sua força. Que possamos prosseguir confiantes de que Deus está conosco. Também queremos pedir que Deus console os enlutados. Sempre tem casos de luto, que você sempre ore por aqueles que estão de luto. Queremos agradecer a Deus pelo Arthurzinho,
poucozinho, 1 ano e 9 meses, saiu da UTI, tirou o tubo, tirou a sonda e está na enfermaria. Hoje é sábado e essa notícia foi ontem que a gente recebeu. Ele já está na enfermaria, se recuperando, e vamos orar para que ele logo, logo possa ir para casa, né? O Arthurzinho. Também queremos agradecer, é um momento de gratidão a Deus pelos 90 anos do irmão Albertino, pai de Marcos Gregório. A família fez uma pequena festinha na segunda, um momento de gratidão por esse servo de Deus que criou seus filhos diante do Senhor, dando seu testemunho, ele juntamente com sua esposa. E apesar das doenças, da velhice, das limitações dele e de sua esposa, ele é muito agradecido a Deus pela vida que Deus tem dado a ele. E ele sempre diz: eu encontrei vida em Jesus. Parabéns, meu irmão, que Deus continue ajudando vocês aí na saúde de vocês. Também queremos ter um momento de gratidão, né? A nossa igreja teve a boa notícia ontem de que o pastor Paulo vai ser papai. Uhul! Ele e Jussara estão grávidos e a gente está muito feliz. Filha é bênção, né? Que Deus abençoe a gestação da minha querida Jussara. Agora vamos aos pedidos, meus irmãos. Dona Luciana, ela é sogra do filho de Marinha. A gente acompanhou orando por 2 cirurgias grandes, 2 cirurgias assim que foram feitas no mesmo dia. E de repente ela começa a apresentar um quadro de dor, de incômodo, e quando fizeram alguns exames, deu infecção urinária. E além dela estar ainda no processo de recuperar da cirurgia, dos cortes, ela agora está com essa infecção, tomando mais medicações. Então, oremos por Dona Luciana. Jane, nossa querida Jane, deslocou o joelho e andou indo para os médicos, mas o plano dela está em carência e ela não pôde fazer a ressonância. Mas, graças a Deus, ela conseguiu pelo SUS para fazer, eu creio que a próxima semana. Nesse intervalo, toda a igreja orando. Ela ontem colocou que está os joelhos desinchados, as dores passando, ela se recuperando. E agora ela só vai aguardar esse exame de imagem, que a gente continue orando por nossa querida Jane. Também pedimos por irmã Socorro, idosa da nossa igreja. Ela teve todo um sintoma de Covid, se internou, saiu do hospital. Mas a filha tem observado que ela não está bem. Não sabe se é sequelas e tem percebido que ela anda com muitos lapsos de memória. Ela já teve isquemia. Então a filha pede por irmã Socorro. E, claro, oremos pelo nosso querido irmão Olímpio. Milena é minha sobrinha, Milena Freire. Ela, aos 40 anos, engravidou. E aí foi uma surpresa, né? Porque seu esposo, o atual, que ela já foi casada no passado, diziam que ele era estéril. E nessa quarentena foi muita gente ficando grávida, né? Mas Milena está com uma pedra na vesícula. Dias atrás precisou até ser socorrida com dores. Então ela pede também as orações, nós estamos orando para que esses gêmeos Deus possa segurá-los até lá e ela não venha ter uma crise mais séria por conta dessa vesícula com esse cálculo. A avó de Theo, a irmã Patrícia, ela está com Covid. E lá onde eles moram, eu não sei se é na Flórida, eles não têm, né, a saúde pública que a gente tem, o SUS. Lá tudo é muito caro, irmão. E como eles são turistas lá, ela diz que o remédio de Covid, que aqui é tão em conta, lá é caro, médico lá é caríssimo, é tudo particular. Mas Deus, na sua graça e misericórdia, ela já está no 2º dia, ela tem tido sintomas leves.
E o que ela pede é para que Deus não permita que o avô de Theo pegue, o pastor Amaury, porque ele tem muitas doenças instaladas, tem problemas de saúde sérios. Oremos pela nossa irmã Neidão. Ela sempre tem se queixado, dores no braço, dor na perna. Neidão ainda está em processo de tratamento. Ela faz fisioterapia, mas tem dias que as dores são grandes. Que a gente continue orando pela saúde da nossa querida Neidão. Carla Ribeiro está aguardando a biópsia. Fez uma cirurgia grande e ela e a mãe têm sentido paz de Deus enquanto aguardam. Já fazem 2 meses e essa biópsia não saiu. Mas elas, independente do resultado, estão orando ao Senhor e pedindo que a gente continue orando pela saúde da Carla. Breninho, autista em alto grau, que a gente vem acompanhando. Eu acompanho de perto ele e sua mãe. Eles moram, ela não tem mais marido, ela que cuida desse filho, com muita dificuldade, até financeira. E ele vai tirar uma pedra enorme dos rins. E tem causado alguns sangramentos, sai fragmentos na urina, ele não sabe se expressar, porque a pedra está incomodando, está numa passagem que machuca. Ele fez tomografia, só sai essa próxima semana para marcar a cirurgia. Oremos, porque é um quadro sério, porque ele não interage e ele também tem escoliose. Oremos pelo Breninho. Betânia, da nossa igreja, pede pelos seus parentes. Ela está de luto. Seu tio faleceu essa semana, da Assembleia de Deus, e ela pede que oremos pelos seus familiares. Silone ainda está no processo de recuperação do Covid, mas já está bem, está recuperando bem mesmo. E ela agradece e ao mesmo tempo pede por ela. Minha sogra está, sendo investigada se está com diabetes. A pressão deu uma subida essa semana, foi aquele susto, ela passou mal. E eu peço oração por Dona Lourdinha, porque o que a gente mais quer é que ela venha reconhecer Jesus Cristo como seu único Salvador. Por irmã Lindalva, ela é irmã de irmã Rita, ontem eu até coloquei nos pedidos, ela passou muito mal, foi socorrida para Recife, que ela mora em Nazaré, e a suspeita ou de Covid ou de uma pneumonia avançada. Ela tem já doenças instaladas, tem um problema renal sério, diabética e hipertensa. Então, a irmã Rita pede, orem pela irmã Lindalva. Que Deus abençoe, que a gente faça isso. Ore por alguém, que alguém está orando por você. Saudade. Um beijo para a minha igreja. Nesse momento, vamos estar orando pelos pedidos feitos pela irmã Enilda, né? Oremos. Senhor Deus, quero te agradecer por esse dia, quero te pedir de forma especial por todos esses enfermos, por todas essas pessoas que estão acometidas por essa enfermidade, Pai. Quero te pedir que o Senhor possa estar trazendo conforto, consolo, Senhor, e trazendo alívio aos corpos e corações dessas pessoas, Pai. Também quero te agradecer pela cura que o Senhor já tem entregue, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na vida dessas pessoas, Senhor. É o que te oramos e te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Mais uma vez, o tema da nossa juventude, jovens do reino vivendo alicerçados na palavra. Nesse momento estaremos com o louvor. Graças a Deus, meus irmãos, é muito bom estar podendo cultuar mais uma vez. Queria que você nos acompanhasse conosco nesse momento, louvando a Deus e entoando cânticos de louvor ao nosso Senhor. Canta assim. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. E o pastor de Israel, guarda de Sião,
a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus a minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. Eu, Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa. E esse Deus que é poderoso e governa todas as coisas, Ele vive e Ele morreu na cruz para nos salvar. O Senhor Jesus Cristo veio até a terra, se tornou homem, o próprio Deus se tornou homem e veio buscar o homem perdido. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então cante conosco. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo está. Amém. Gostaria de convidar os irmãos mais uma vez para a leitura bíblica, que se encontra em Lucas 11, 28. Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Nesse momento, vamos fazer a oração para a mensagem. Oremos. Senhor Deus, quero te pedir, pelo pastor que vai estar trazendo a mensagem nesse momento, que essas palavras possam fazer morada no nosso coração e que a gente viva de forma prática, Pai. Nos ajude a colocar tudo aquilo que a gente vai ouvir agora em prática no nosso dia a dia, Senhor, e que isso seja verdade na nossa vida, Pai. Quero te pedir por isso, te peço pelo pastor nesse momento, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, quero saudar a todos em nome de Jesus, nessa manhã de domingo. E nós queremos, antes de tratarmos da carta aos Gálatas, queremos dar alguns avisos importantes aos amados irmãos. Nós, próximo domingo, primeiro domingo de setembro, nós estaremos começando o culto presencial. Apenas eu vou avisar e fazer um apelo aos amados irmãos, primeiro porque é uma experiência nossa, nova, ninguém aqui passa por isso. Nós estamos, de certa forma, pessoalmente, ao receio desse momento, mas tudo vai depender de uma coisa que vocês precisam entender. Eu estava conversando com o meu filho, pastor Tiago, sobre o procedimento lá na Igreja Batista Emanuel, e ele me falou algo muito importante. A nossa denominação, ela fez um documento para que pudéssemos administrar esse tempo. E esse documento, ela tem duas partes. Tem uma parte da premissa e tem uma parte do protocolo. A parte do protocolo foi escrita pela filha da irmã Deise e por mais uma médica. E uma das coisas que foi feito na Emanuel foi um treinamento com toda a liderança sobre esse assunto. E a coisa mais importante, para que isso caminhe de forma tranquila, é nós obedecermos o protocolo exigido. Então, qual é o protocolo exigido que nós estamos aqui estabelecendo? Da entrada à saída do culto. Nós estamos aqui, já temos aqui um aparelho para o álcool gel, nós estamos providenciando tapete, os bancos. Nós teremos aqui apenas 30 irmãos sentados, teremos aqui a equipe que vai estar conosco aqui, serão 2 irmãos em cada banco, um em cada extremidade, e tanto a entrada como a saída será também administrada. Nós temos um porém que eu queria apenas falar em particular aos idosos. O decreto, ele define que os idosos não devem vir. E nós estamos entendendo isso como algo bom para cada um. Mas eu sei que nossos irmãos idosos gostariam de estarem aqui. E se você está seguindo o protocolo, se você sai de casa constantemente, tenha o seu cuidado, e nós não vamos impedir que você deixe de entrar na igreja, ok? Mas tem que fazer o agendamento, que terá início na próxima semana. Então, 30 irmãos a cada semana vai agendar a sua vinda aqui com a Laninha, irmã Laninha. Eu vou administrar isso a partir do grupo de transmissão, quando eu comunicar que a partir de tal dia, os irmãos poderão ligar para a Laninha, ou mesmo mandar um WhatsApp para ela, para comunicar que você deseja vir ao culto.
lembrando que se você vier ao culto nesse domingo, você já não vai poder vir ao outro domingo, a não ser que haja espaço, não preencha as 30 vagas aqui do culto. Irmãos, isso vai passar. Nós queremos apenas que os irmãos entendam que é um procedimento que nós queremos fazer, mas eu confesso que se dependesse de mim, nós abriríamos a nossa igreja em 2021. Dependesse de mim, até por uma questão do cuidado para com o outro. É mais preocupado com o outro do que comigo mesmo em si. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso. Essa semana estarei comunicando quando começará o agendamento. O agendamento será feito com Laninha. Então, quando eu vou colocar o contato de Laninha, tudo isso, o telefone dela, para que você possa fazer o agendamento. Lembrando que você vir no domingo agora, não poderá vir no próximo domingo, porque verá. Lembrando aos idosos que insistentemente querem vir, também agende, mas se você estiver vivenciando o protocolo e não tiver nenhuma doença dessa que é citada, nós não vamos deixar que você entra na igreja, senta tranquilo, como qualquer um dos irmãos aqui. Ok? Queria que vocês entendessem isso, compreendessem essa situação, porque é para o bem da nossa igreja. Outra coisa também que nós estamos, a partir dessa semana, voltando a realizar um aconselhamento bíblico. Mas é necessário agendar. Nós estamos no horário apenas pela manhã, por enquanto. Mas se você não pode vir pela manhã, pode vir à tarde, apenas liga para o pastor, certo? E a gente vai deixar de recebê-lo aqui. Nós vamos agendar. É porque pela manhã eu tenho a facilidade de ter aqui a zeladora, que está conosco aqui, e à tarde eu não teria, só estaria aqui sozinho. E aí eu não gostaria de aconselhamento. Ainda nós não temos um grupo de mulheres que possa aconselhar mulheres. Ainda é o pastor que está aconselhando, e aí nós queremos sempre ter alguém presente para fazer o aconselhamento bíblico. Então, se você deseja isso, agenda com o pastor, manda um WhatsApp para ele, e a gente vai atender a você. Não esqueça disso não, ok? Irmãos, eu creio que esses avisos são importantes para que nós possamos caminhar. Muito bem, vamos continuar fazendo a exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Agora vamos começar o capítulo 5. É bom lembrar, irmãos, que nós estamos caminhando, essa carta ela é bem atual, né? Porque ela fala de coisas que há uma semelhança muito grande aqui na nossa época aqui. Talvez não muito ligado à lei cerimonial, né? Nós não temos essa parte aqui, mas se dependesse de muita gente, muitas comunidades, muitas igrejas teriam vivido essa parte. Eu queria abrir um parênteses aqui, que na década de 80, nós tivemos aqui, finalzinho para até início da década de 90, nós tivemos aqui igrejas que estavam voltando literalmente a viver o formato como vivia o povo judeu na época de Jesus. Né? Não era nem se transformar em judeu, mas era a igreja cristã que estava trazendo para dentro da igreja os costumes, até mesmo alguns instrumentos. O zofar era um instrumento que se utilizava naquela época e havia igrejas nesse período que estavam utilizando isso. É isso. Uma outra coisa também, aí eu respeito o querido Jorge, é que as barbas daquela época já foram criadas em função disso, quando começou esse negócio. Hoje em dia não, hoje em dia a barba de um pastor indica que ele é reformado, né? A maioria das pessoas pastores que estão usando barba, eles estão indicando que eles são reformados, no bom sentido, uma coisa boa, não é coisa ruim não. Mas porque o texto de hoje fala justamente de algo que eu queria não entrar na questão dos costumes daquela época, mas de algo que acontece hoje que nós não percebemos. Certo? É muito importante que você entenda isso, porque talvez você acorde para isso e nesse período de pandemia, muitos irmãos, especialmente quando se encontra grupos que se reúnem, igrejas que abriram antes, e aí muitos irmãos que
gostaria que a sua igreja abrisse, aí foi para outra igreja, aquela coisa toda. Mas eu queria que você pudesse entender o que eu vou falar aqui, para a gente compreender bem como nós podemos ser enganados sem perceber. E esse engano, às vezes, tem uma cor de legítimo, mas no fundo não há legitimidade disso, porque vem de dentro do nosso coração, que é corrupto, é doente e tem uma doença incurável. Ele vem falando aqui antes sobre a questão de Sara e de Agar, mostrando a diferença entre a graça e a lei. E agora no verso 1 do capítulo 5, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o apóstolo Paulo, desde o início dessa carta, mostra que viver pela lei é se tornar escravo dela, porque a lei ela não foi escrita para que nós a obedecêssemos, para adquirir ou para ganhar alguma coisa. A priori, a lei foi escrita para mostrar quem nós somos, e ela foi escrita para mostrar a nossa incapacidade de alcançarmos graça diante de Deus pelos nossos esforços. Então, quando ele diz assim, escravos, é porque muitos de nós tentam, ainda hoje, buscar ser amado por Deus fazendo coisas. Muita gente tem um entendimento de que a obediência aos mandamentos de Deus vai fazer com que Deus lhe ame mais, vai fazer com que Deus se agrade mais de você. E cada vez mais que você pensa nisso, mais você vai criar para você situações que vai definir que esse Deus que você adora é um Deus de troca. Você faz, Ele lhe dá, você faz, Ele dá. É um Deus pagão. Ele chama-se Deus pagão, um Deus que era adorado dessa forma. Eu queria que vocês pudessem pensar no contexto daqui, que Paulo está falando, vai falar aqui em circuncisão, mas ele vai dizer uma coisa interessante, ele vai falar que a circuncisão, que alguns aqui estavam voltando a fazer circuncidar-se. Nesse momento aqui, nessa época aqui, existia um templo em que haviam muitos sacerdotes. Aqui nessa localização, que era se não me falha a memória, me perdoe se eu estou errado, a deusa chamava Cibele ou era Silene, alguma coisa dessa situação, mas é Cibele. Então, o que acontecia? Os sacerdotes, eles se castravam, eles se tornavam eunucos ali. E aí Paulo está ironizando, dizendo assim, ó, do jeito que vocês estão pensando, vocês vão começar com a circuncisão, e vocês vão chegar a isso. Vocês vão chegar ao ridículo, porque a lei ela vai levando você a fazer coisas piores do que você possa imaginar. Então, vamos entender bem o que ele está falando aqui. Já no verso 2, ele fala uma coisa que eu queria nós pudéssemos chamar a nossa atenção. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Você que procura ser justificado pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Deixa eu fazer você entender um pouco, no contexto de hoje, o que é que está acontecendo. Nós não trabalhamos, nós não falamos, nós não pregamos sobre circuncisão. Dificilmente você vai encontrar uma igreja, um pastor pregando sobre isso. Mas o que Paulo está falando aqui é a gente colocar a nossa crença naquilo que nunca foi instrumento colocado na palavra de Deus para definir a nossa relação com Deus. E uma das coisas que tem acontecido hoje em dia, eu comecei a falar aqui que algumas comunidades, elas começaram a abrir, muito antes do processo, porque
interpretaram errado, até mesmo o decreto, achando que o governo estava interferindo na igreja, e essas coisas todas. E algumas igrejas ainda continuam fazendo determinadas coisas que faz com que, especialmente jovens, deixem suas comunidades para participarem das suas comunidades. Porque trabalham com algo que é muito propício à atração, que é a sensação, é a emoção, é aquilo que faz com que uma pessoa possa dizer, aqui eu me sinto bem. Então imagine que Paulo está falando aqui, olha, uma vez você ouviu a verdade, você percebeu, até o seu pastor deve ter falado para você, para ter cuidado com os seus sentimentos, porque eles vêm do coração doente, e você pode definir a sua vida nessa doença. Então imagine que você vai para uma igreja, ou você vem vai visitando a igreja, procurando a igreja, aquela igreja que você se sente bem. E quando você chegar num lugar desse, você entende que é esse o lugar que Deus quer que você esteja. O interessante, eu fico pensando assim, você imagine que por causa do Evangelho, você vai para um lugar que você não se sente bem. Por exemplo, dentro de um ambiente onde só tem gente que não quer saber de Deus. Como é que fica essa sua ideia de que aquele lugar não é o lugar para que você fique? Porque, segundo a palavra de Deus, o melhor lugar para a gente é na porta do inferno, para olhar e ver quem precisa, e ali a gente entra sem nenhum problema, porque a porta do inferno não prevalece, ela não se fecha quando o Evangelho entra, mas parece que nós estamos querendo nos fechar, nossos sentimentos, naquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu gosto. Eu, muitas vezes, assim, com muita tristeza que eu falo isso, de ouvir alguns jovens chegar, alguns irmãos, pastor, eu vou sair da igreja, vou para aquela igreja, e eu pergunto logo o que está acontecendo. Não, porque ali eu tenho espaço, ali eu faço isso, aquilo outro. Eu fico pensando, porque logo depois, infelizmente, acontece na grande maioria, é que logo depois, com o tempo, o encantamento das pessoas da igreja, com aquelas pessoas que chegam, é aquilo que Jesus diz, vocês são capazes de andar o mundo inteiro para fazer um prosélito. Quando vocês conseguem fazer, vocês abandonam o prosélito. Porque vocês já conquistaram aquilo como se fosse uma conquista. Então o Paulo está falando aqui sobre circuncisão, está dizendo assim, vocês estão querendo voltar a algo que vocês já foram livres disso. Porque Cristo libertou, foi Ele que lhe deixou livre. Ele está dizendo, não se deixe se submeter novamente a um jugo da escravidão, a um jugo do seu sentimento, ao jugo de que você defina a sua vida por aquilo que você sente. É isso que acontece hoje. Nós não estamos presos hoje à questão da circuncisão, à questão de termos um mecanismo. Aliás, há muitas comunidades, infelizmente, que são presas às regras. Eu já falei para vocês, com referência à roupa, com referência a essas coisas, tudinha, de que determinada pessoa, ela foi pregar numa igreja, e ela foi convidada mas ela não foi sem paletó. Ela cantava, essa pessoa, e ao chegar, e foi convidado a subir, e não deram a palavra a essa pessoa, que ela estava sem paletó. Ela não cantou. E logo um tempo depois, ele fez até uma música, dizendo que o paletó, canta paletó, canta paletó. E logo depois ele voltou àquela igreja com paletó, todo paramentado, todo bonitão, como diz as coisas, e foi convidado a subir. E ele foi convidado para cantar. E aí foi o que ele fez, ele pegou o paletó dele, colocou na cadeira e começou a falar com o paletó, vai paletó, canta, canta paletó, canta paletó. É engraçado isso, mas é a verdade. Eu já disse a vocês que uma vez eu estava pregando aqui na igreja, estava com a camisa branca, do jeito que eu estou aqui, manga arregaçada, e uma irmã que veio a convite de outra irmã, e que tinha ouvido a mensagem, comentou com essa irmã, disse, o pastor fez uma mensagem muito boa, muito bonita, muito forte,
Uma pena que ele não estava, não havia unção. Por quê? Porque eu estava com uma roupa assim, arregaçada. Porque essas pessoas, elas aprenderam equivocadamente o significado das coisas de Deus. Vivem fundamentado em regras. E essas regras são as leis que nós criamos. Uma vez eu estava com minha esposa, faz muito tempo isso, nós estávamos na praça, e minha esposa estava de calça comprida, e nós fomos lá para ver um grupo de irmãos que estavam cantando na praça uma tarde, não sei o quê. E minha esposa ficou perto de umas jovens, e aí a jovem perguntou assim, e aí, você quer entregar a vida a Jesus, não sei o quê? Aí ela fez, não, já sou crente. Olhou para ela e fez, você de calça comprida? Então, imagina, gente, quem foi que definiu isso? Como é que eu defino essas coisas? Pela interpretação equivocada da palavra de Deus. Então, há comunidades até que, para trabalhar a emoção, utilizam um estilo de música, que essa música, ela vai entrando na mente da gente, e ali o pregador vai falando, e você vai se emocionando. E aí você acha que aquele é o lugar ideal para você. Gente, o lugar ideal para mim é em Cristo. O lugar ideal para mim não é esse prédio aqui. O lugar ideal para mim é onde a palavra de Deus é pregada. É ideal por causa da palavra. Não é ideal porque eu sinto. Porque quando a palavra de Deus é pregada, ela muitas vezes machuca a gente. Ela muitas vezes deixa a gente chateado, com raiva. Era isso que acontecia quando Jesus estava aqui. Deixou muita gente com raiva, muita gente com ódio, ódio enorme ao ponto de fazer o que fizeram com ele. Então imagina que você hoje não se preocupa com a circuncisão, não se preocupa com a roupa, não se preocupa com essas coisas, mas você está escravo, está escravo dos seus sentimentos. É porque lá eu prego. Olha, eu fico pensando como nós podemos ser enganados com essas coisas que se tornam como se fossem leis, como se fosse fundamento para que pudéssemos vivenciar a partir disso. Mas não é isso. A única coisa que me faz viver é a graça de Deus. Então não é pelo que eu faço, nem como eu faço, mas é pelo que eu sou em Cristo. É o que ele está falando aqui. Nós fomos libertos disso. A nossa liberdade, ela não nos leva a tomarmos decisões que venha da nossa mente, sem primeiro. Não é que nós não venhamos ter ideias, não é que nós não venhamos ter, o nosso raciocínio possa até pensar sobre algo da palavra de Deus, mas antes de eu ir avante, eu preciso colocar essas ideias diante do Senhor, seja ela quais forem. E o Senhor vai me revelar, vai mostrar, vai dizer, através de uma mensagem, através até de uma canção, qual é o caminho certo para isso. Os nossos sentimentos, eles são perigosíssimos. A Bíblia fala que o nosso sentimento vem de um coração doente, lá em Jeremias. Um coração doente, enganoso e incurável, não há cura. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim, não há um bem sequer dentro de nós. Então nós queremos vivenciar, ter uma vida a partir do que nós pensamos, do que nós sentimos. Puxa, aqui os Gálatas, eles estavam vivenciando uma coisa que Paulo chama assim, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Quer dizer, é uma coisa estranha, eles conheceram a pura verdade, eles perceberam, eles viram em Paulo isso, estavam correndo muito bem, mas de repente parou. Por quê, gente? Sabe por quê? Porque nossas ideias, elas nos enganam. Há pessoas que vão chegar para a gente e vão dizer coisas,
Quantas vezes eu fui questionado por pessoas, depois que eu me identificava como pastor batista, a primeira coisa que o pessoal perguntava: o senhor fala em línguas? Às vezes eu brincava, eu falo um pouco caipira. O português mais ou menos, mas o caipira às vezes eu falo direitinho, uma língua boa. Por que as pessoas perguntavam sobre isso? E ainda hoje perguntam sobre isso. Qual a razão disso tudo? Como eu disse quarta-feira, uma outra coisa também que vivenciei aqui com os jovens, era a saudação dos crentes. Por muito tempo, eu fui conhecido aqui como pastor que não dá a paz do Senhor. Ainda hoje. Eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que as pessoas não conseguem compreender o que Jesus fala sobre saudar aqueles que nós amamos, que faz parte. Eu saí daqui com os jovens uma vez, só vou mostrar a vocês que ninguém vai responder um boa noite que eu vou dar aqui. O mesmo horário daqui da igreja, terminava aqui o culto, enquanto terminava o culto de outras igrejas. E eu morava na Getúlio Vargas aqui, que era longe daqui, eu sempre ia por aqui, para pegar lá a Avenida Otávio. Interessante que quando eu peguei o jovem, disse: nós vamos cruzar com vários irmãos. Eu vou dar boa noite a todos eles. Você vai ver que nenhum deles vai responder boa noite. E todos eles me conhecem. Pelo menos a maioria me conhecia. Não, pastor, o pessoal não conhece. Pois é. Dito feito, sai daqui com os jovens, quase chegando na praça ali, aí vi um grupo grande de irmãos que me conheciam. E eu: boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ninguém respondeu. Agora, se eu dissesse assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque se tornou algo que eu creio que Jesus não aprova um negócio desse. Jesus não era alguém da elite. Jesus não se caracterizava como alguém que tinha um grupo de pessoas específicas que entre eles conversavam coisas específicas. Não, Jesus conversava. O que conversava com os apóstolos, ele conversava com todo mundo. Ele não criou regras para os apóstolos. Ele disse aos apóstolos que ele apenas fosse e falasse apenas o que ele falou, ensinasse apenas o que ele ensinou, e mais nada. Ele não deu autoridade aos apóstolos para que os apóstolos pudessem criar doutrina, para que os apóstolos pudessem definir. Não, ensinar o que eu ensinei. E é isso, gente. Nós não encontramos nada de Jesus falando dessa questão aqui que o apóstolo Paulo está falando, sobre a circuncisão, sobre o altar. Nós encontramos que a palavra de Deus nos ensina que Jesus ensinava a verdade. E aqui eles estavam obedecendo a verdade e agora estavam saindo da verdade. E ele faz: tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa é uma expressão conhecida aqui. O judeu sabia que a palavra fermento aqui tratava de coisa ruim, não era coisa boa. Dizendo assim, qualquer coisa, inclusive Jesus foi sendo tratado como fermento. Porque aquilo que Jesus falava, parecia que entrava na doutrina que fora criada por eles, e criava uma confusão muito grande. Então era um veneno. Ele está dizendo: baixa um pouco. E na realidade é isso, quem cozinha sabe. Basta um pouco de fermento que toda a massa vai ser levedada. Então basta um pouco, alguém chegar para você e dizer algo que você acha que é certo. Você não busca saber se é certo. Eu não estou dizendo que aquilo que você escuta, o que você escutar, olha, eu tenho algo na minha vida que aprendi isso com uma pessoa que disse assim, olha, um pastor, que ele disse assim: leia o que você não concorda. Leia aquilo que é discordante, para você entender bem. Eu lembro que quando eu ouvi essa palavra, eu comecei a ler, comprei livros e mais livros discordantes, comecei a ler e percebi como era interessante, como eu aprendi com aquilo tudo. Então, quando alguém fala alguma coisa,
seja ele até conhecido. Hoje, pela graça de Deus, nós aprendemos a discernir melhor as palavras. Alguém diz algo sobre algo, alguma coisa, seja qual for o assunto, divórcio, isso aqui. Então, quando fala, é como alguém que tem um ouvido apurado. Graças a Deus que eu, apesar de meio surdo, mas eu tenho um ouvido apurado para música. Então, eu percebo as desafinações. Então, quando alguém está tocando, há um instrumento que está com a corda aqui, eu percebo as desafinações. Então, a mesma coisa deve ser com a gente. Perceber as desafinações dos assuntos com o assunto afinado da palavra de Deus. E aí, se você percebe qualquer assunto que vier, você vai, epa, isso aqui não está bom. Epa, isso aqui está mexendo com o meu sentimento. Espera aí, o que é que está acontecendo? A minha decisão é a partir do quê? Não foi isso que eu aprendi. Quando nós fazemos isso, nós não vamos cair no erro. Porque esse fermento que vai entrar, não consegue fermentar a massa, porque nós colocamos logo fora. Nós percebemos que aquilo vai destruir o nosso raciocínio. Por isso que ele fala das pessoas que estão fazendo isso. O Senhor de você, eu estou convencido no Senhor de que vocês não têm pensado nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando de quantas pessoas hoje, que no passado tiveram uma vida que a gente admirava, uma vida que a gente tinha um conceito, sabe, espetacular, e de repente começou a falar coisas que não combinava mais com a palavra de Deus. Quando você vai ver por trás de uma política, e aí hoje a mídia está mostrando quem são essas pessoas. É o que a palavra de Deus diz: aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Vai sofrer a condenação. Esse texto, para mim, é mais perturbador no meu coração do que você possa imaginar. Porque eu fico pensando, meu pai, me ajuda, porque eu posso estar perturbando, eu posso estar tirando das pessoas a verdade. Eu não quero isso. Me ajuda. Mas há pessoas que não estão nem aí. São pessoas que, para ganhar alguma coisa, dizem qualquer besteira. Pessoas que, para ter um poder, fazem qualquer besteira. Agora mesmo eu estava conversando com um colega, pastor, sobre algo que estava acontecendo. E aí eu cheguei e disse assim a ele: olha, o problema todinho é que nós não sabemos lidar com o poder. Enquanto não tinha o poder na mão, nós tínhamos aquela pessoa de uma visão diferente. Mas quando ela pegou o poder, ela tornou-se monocrática. Ela decide as coisas. Ela define as coisas por ela. Não quer mais saber da diretoria, não quer mais saber de nada. Como eu faço parte da diretoria, então eu entrei em contato com ele e disse: olha, está errado. Pode ser dessa forma. Para que ele possa ter cuidado. E quando eu vou perceber, ele está sendo orientado por pessoas que estão colocando fermento na vida dele. Quando a gente pensa que essas pessoas vão ser sábias, não, gente. É preciso ter um alinhamento com o Espírito Santo para que você não possa ser enganado por isso. E a primeira coisa, pelo menos, eu estou citando a mim, porque pelo menos vocês podem me condenar quando vocês quiserem. Uma coisa que eu penso sempre é: bom, isso aqui é fato, é real, segundo a palavra de Deus. Se não for, não funciona. Jesus falou isso? Não falou, não funciona. Por quê? Porque se eu não fizer isso, eu vou ter
procurar um outro livro que possa dizer alguma coisa, mas sempre não vai ser por Jesus. É por isso que ele fala aqui, olha, preste atenção, não adianta, qualquer coisa sem Cristo, qualquer coisa que possa colocar no lugar de Cristo, diz assim, ó, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a servir a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, porque vocês agora estão vivendo nas regras, seja lá quais forem. Eu já disse a vocês aqui, que eu já ouvi alguns comentários, algumas pessoas falando, e eu fico pensando, como é fácil nós criarmos uma doutrina em cima do que a Bíblia fala e não está falando aquilo. Eu muitas vezes, hoje eu não escuto mais, mas muitas vezes eu escutava de irmãos de outras igrejas, de outras comunidades, e até mesmo aqui da igreja, uma vez eu tive que chamar a atenção de alguém, que disse assim, olha, uma pedrinha preciosa agora foi colocada na minha coroa, porque alguém fez alguma coisa. De onde foi que ela tirou essa ideia? Por que tirou essa ideia? Alguém falou para ela. O fermento foi colocado. Então, essas coisas a gente olha assim, vê isso aqui, mas é algo que está acontecendo hoje. Acontece. E eu tenho que ter cuidado com a minha vida. Você tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. O fermento está aí. A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso redor, procurando espaço para entrar na minha mente. Porque se ele entra na minha mente, ele vai ter a minha vontade. Porque quem ganha a mente tem a vontade da pessoa. Se é o Espírito Santo que ganha a minha mente, a vontade vai ser do Pai. Mas se Satanás ganha a minha mente, a vontade vai ser o que ele quer que eu faça. O interessante é que Satanás não vai mandar você fazer coisas ruins, matar, assassinar. Não, ele vai mandar você fazer coisas que aparentemente são coisas boas. Por quê? Porque ele quer enganar você, e ele enganando você, pronto, a melhor coisa que ele faz. Esse povo aqui, eles saíram da verdade, estavam sendo enganados. Satanás trouxe à tona, como ele sempre faz. Como eu disse aqui, gente, isso aqui, ó, logo depois da morte de Jesus, Paulo está escrevendo na igreja, e aqui, em 80, a década de 80, tudo isso voltando através de uma irmã que era batista, uma líder, e que foi para a África como missionária, chegou na África, quando voltou com, em vez de chegar na África e deixar o evangelho na África limpo, não, quando voltou, chegou cheio de coisas que nós chamamos de batalha espiritual. E aí, para completar, ela interpretou a igreja errada e começou a colocar o Zofar. A partir daí, outras igrejas começaram a colocar bancos específicos para anjos. Por quê? Porque alguém teve coragem de fazer uma coisa dessa, eu também tenho. Essa pessoa tornou-se famosa? Tornou famosa, mas até quando? Acabou, gente. É o que está escrito aqui, aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Então é preciso muito cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos. Está escrito, está escrito. Jesus sempre falou, o apóstolo Paulo fez, não vá além do que está escrito, é só o que está escrito. É o que vale para a vida da gente. Infelizmente, essa igreja entrou nessa situação. E ele encerra dizendo assim, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, neste caso o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esse que os perturbam, quem dera que se castrasse. Lembra que eu falei daquilo que estava acontecendo aqui, da adoração? Ele estava dizendo, olha, vocês começam com isso, se eu prego a circuncisão, então, por que eu sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Aquilo que Cristo fez na cruz não acontece, aquilo não existiu, aquilo foi brincadeira. Por isso que, se dependesse de mim,
Esses que vocês perturbam, eles deveriam ser castrados. Como eu disse, Paulo está fazendo uma referência ao sacerdote dessa deusa lá, naquela época. Amados, eu queria que você pudesse aplicar o que eu vou falar para vocês na vida de vocês, na minha vida também. Primeira coisa, o meu sentimento, o seu sentimento é enganoso. Põe na cabeça. Segunda coisa, a nossa mente, ela tem que estar fechada em Cristo. Porque se ela estiver aberta para receber outras coisas, sem estar fechada em Cristo, Satanás vai tomar conta da minha mente e da sua mente. A terceira coisa é que eu, com essa mente aberta, dessa forma, eu posso levar muita gente à condenação eterna. Talvez isso seja o mais trágico. Porque eu, com a mente aberta, eu vou sofrer, mas a tendência é que tudo aquilo que eu aprendo de errado, sem discernir, segundo o Espírito, eu vou passar para o outro. Porque esse é o papel satânico, para que eu possa passar para o outro. Assim foi Eva e Adão. Aquilo que ela fez, ela passou para o marido. E hoje sofremos as consequências disso tudo. E por último, gente, só existe uma única verdade. Não existe verdades. Uma única verdade. E ela só pode ser encontrada aqui, na palavra de Deus. Em qualquer outro lugar, se não faz referência à palavra com consciência, com a interpretação correta, aquilo que está escrito em outro lugar, o valor que está escrito tem por causa da referência da palavra, seja quem for. E qualquer pregador que você vê, quem quer que seja na vida, ele não é imbatível. Ele pode pregar coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas você só vai saber disso se você conhecer a palavra, se você entender o que está escrito aqui. Porque é muito triste você conhecer a verdade, está correndo bem, como eu conheço muitos, que corriam bem, estavam caminhando, que nós até imaginavam que seria talvez o grande pregador, o grande pastor. De repente, cai nas garras de Satanás. Quantos colegas meus deixaram o ministério, porque acharam melhor servir a uma profissão, por causa do dinheiro. As consequências virão. Nós vamos ver isso na próxima semana. Que de Deus não se zomba. O que nós semearmos, iremos colher. Que Deus abençoe. Jovens, eu sei que vocês estão vivendo um turbilhão de ideias na mente. Eu sei que vocês, por não ter determinada experiência da vida, e que hoje a sua decisão, aquilo que você quer tomar como decisão hoje, parece que é a decisão acertada. Se alguém falasse para mim isso que eu falo para vocês hoje. Procura alguém que você o considera como alguém que possa ser o seu mentor, alguém que possa lhe dar um conselho, que possa dizer a você como você proceder diante dessas ideias que o mundo traz. Porque a decisão que você toma hoje, sem buscar conselho bíblico, você vai sofrer as consequências dela. Você não tem a mínima ideia com essas consequências. E muitas coisas, como eu posso dizer a vocês, de que me arrependo, mesmo antes de ser crente. Não, me arrependo de não ter ouvido certas pessoas. Eu me arrependo. Mas é porque no fervor da juventude nós achamos que sempre estamos certos. Que os mais idosos, mais velhos, as pessoas mais experiência, não conhecem a gente. Que Deus abençoe vocês. Que a vida de vocês seja uma vida cheia
de gratidão. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos encerrar o nosso culto louvando a nosso Deus juntos. A ti eu vou clamar e tudo está Vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me ranço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me ranço aos teus braços, onde encontro meu refúgio.
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém. Amém.